Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em conformidade com o artigo 60, inciso 41 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal conceder título de cidadão benemérito ou honorário nos termos do seu regimento interno e, segundo o artigo 130, parágrafo 1º, inciso 2º, serão sempre solenes as sessões de outorga de título de cidadão honorário ou benemérito. Os títulos de cidadão honorário e benemérito são honrarias concedidas pelos deputados distritais a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população do Distrito Federal. O primeiro é conferido aos homenageados naturais de outros estados e o segundo aos que nasceram no Distrito Federal. Neste momento, daremos início à sessão solene de outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao senhor diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, SENAC-DF, Vitor de Abreu Correia, uma iniciativa do senhor deputado Hermeto. Convidamos para tomar posição à mesa, a fim de presidir esta sessão solene, o senhor líder do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Hermeto. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal de outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao senhor diretor regional do SENAC-DF, Vitor Abreu Correia. Convidamos para compor a mesa de honra o senhor diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, SENAC-DF, e homenageado desta noite, Vitor de Abreu Correia. Convidamos o senhor presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, FEComércio, José Aparecido Freire. Convidamos o senhor primeiro vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, FEComércio, Sebastião Eduardo Abrita Aguiar. Convidamos o senhor diretor regional do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal, SESC-DF, Valcides de Araújo Silva. E convidamos a professora doutora Jandira Cavalcante. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional pelo Quarteto da Polícia Militar do Distrito Federal.
Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de Alexandre Alves, conselheiro do SENAC-DF, Antônio Carlos de Aguiar, conselheiro do SENAC-DF, Antônio Matias, conselheiro da FEComércio, Antônio Rabelo, conselheiro do SENAI-DF, Antônio Simoneto, conselheiro do SESC-DF, Ataíde Passos da Hora, assessor parlamentar da FEComércio, Bernadette Martins, conselheira do SENAC-DF, Carlos Henrique Cardoso, conselheiro do SENAC-DF, Ceciliano Júnior, conselheiro do SENAC-DF, Célio Ferreira de Paiva, conselheiro do SENAC-DF, Cíntia Gontijo, diretora de Programas Sociais do SESC-DF, Dilson Fernando Barbosa, conselheiro do SESC-DF, Ênios Muniz, conselheiro do SENAC, Epaminondas Lino de Jesus, conselheiro do SENAC-DF, Francisco Messias, conselheiro do SENAC-DF, Geraldo Nascimento, conselheiro do SENAC-DF, Jackson Azara, conselheiro do SENAC-DF, Jadiel Araújo, conselheiro do SESC, Jael Silva, conselheiro do SENAC-DF. Passamos a palavra ao senhor deputado Hermeto. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar nessa noite homenageando esse grande homem, Vitor. Eu quero iniciar minhas palavras. O presente projeto de decreto legislativo tem por objetivo homenagear Vitor de Abreu Correia, nascido em Recife em julho de 84, bem novinho ele, hein? Chegou ao Distrito Federal ainda na infância. Foi aqui que se construiu não apenas sua trajetória pessoal e profissional, mas também um profundo vínculo afetivo com a cidade que aprendeu a chamar de lar. Admirador da capital e de sua história singular, Vitor enxerga em Brasília um símbolo de inovação, planejamento e diversidade cultural, valores que norteiam a sua atuação até hoje. Com uma carreira marcada pela dedicação, desenvolvimento humano, social e educacional, Vitor construiu uma sólida trajetória na interseção entre gestão corporativista, comunicação e transformação social. Jornalista por formação, bacharel em comunicação social pela Uniceub, mestre e doutor em comunicação e jornalismo pela Universidade de Brasília, tendo unido o rigor acadêmico à prática da gestão pública e à liderança de projetos de grande impacto. Seu percurso profissional reflete um compromisso constante com a geração de oportunidades e o fortalecimento de políticas públicas inclusivas. Entre suas contribuições mais relevantes, destacam-se duas iniciativas que se tornaram referência nacional. A ativação inédita do Fundo Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, quando atuou como subsecretário de gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e a criação do Cartão Material Escolar no Distrito Federal, durante sua gestão como secretária adjunta da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas e Economia Solidária. Antes disso, Vitor contribuiu em diversas frentes da administração pública federal, tendo sido gestor de comunicação no Ministério do Desenvolvimento Social e no Ministério da Saúde e coordenador geral no Ministério do Desenvolvimento Agrário, sempre pautando pela ética, pela inovação e pelo compromisso com o serviço público. Também atuou na Câmara Legislativa Federal como chefe de gabinete e secretário executivo da mesa diretora, onde fortaleceu o diálogo entre a gestão pública e cidadania.
Paralelamente, foi professor da Universidade de Brasília, onde compartilhou seu conhecimento com novas gerações de comunicadores e gestores públicos, reforçando sua crença no poder transformador da educação. Desde 2001, Vitor está à frente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, SENAC-DF. A instituição tem sido um verdadeiro laboratório de inovação educacional sob sua liderança como diretor regional. Conduz com visão estratégica e sensibilidade social uma agenda voltada à educação profissional e tecnológica, à empregabilidade e ao desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal. Sob sua gestão, o SENAC tem implementado projetos emblemáticos, como empresas e escolas, entre elas o Café Escola SENAC, Casa de Chá, localizado na Praça dos Três Poderes, que simboliza o encontro entre tradição, aprendizado e inovação. Essas iniciativas não apenas modernizam a formação profissional, mas também criam oportunidades concretas de trabalho e inclusão social. A atuação de Vitor impacta diretamente a vida de milhares de brasileiros por meio de programas de requalificação profissional, inclusão produtiva e formação de jovens em situação de vulnerabilidade. Sua liderança combina planejamento e sensibilidade humana, reafirmando a convicção de que a educação é o caminho mais sólido para o progresso coletivo. Mais do que gestor, Vitor é um entusiasta da transformação social. Sua história é de alguém que escolheu Brasília como lugar pertencimento e que com compromisso, competência e amor pela cidade. Tem contribuído para torná-la mais justa, próspera e inspiradora. Hoje, ao receber o título de cidadão honorário de Brasília, Vitor Abreu Corrêa é reconhecido não apenas por sua trajetória profissional exemplar, mas por representar o melhor do espírito brasiliense, a crença no poder da educação, do diálogo, do trabalho coletivo como instrumento de transformação. Parabéns, Vitor. Você é digno e merecedor desse título de cidadão honorário de Brasília. Quero registrar a presença do meu colega, deputado Max Marcel. Obrigado pela sua presença. Do secretário, estou vendo aqui, não citaram ainda, do secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, meu amigo Paturi, doutor Paturi. Eu vou vendo aqui e vou vendo as autoridades que aqui estão, as pessoas que vieram. Vitor, eu já presidi várias sessões solenes aqui, sessão solene e sessão título de cidadão honorário de Brasília, mas eu nunca vi uma sessão tão prestigiada, tão cheia, não só de pessoas, mas de qualidade, de amigos que você tem. Parabéns, Vitor. Eu nunca presenciei isso aqui. Eu estou aqui há 8 anos aqui na Câmara Legislativa e nunca vi uma sessão assim. Parabéns. Gostaríamos de agradecer a presença de mais algumas autoridades. Senhor Jaiz Prediger, conselheiro do SESC-DF, Joaquim Loyola, conselheiro do SENAC, Joaquim Santos, conselheiro do SENAC, Jô Rufino, conselheiro do SENAC, Lamarque Rolim, conselheiro do SENAC, Lázaro Donizete, conselheiro do SENAC, Marco Túlio, conselheiro do SESC, Maria Aparecida, conselheira do SESC-DF, Nara de Deus, diretora de Relações Institucionais do CNC, Ovídio Maia, conselheiro do SESC-DF, Talal Alan, conselheiro do SENAC-DF, Vera Leda Moraes, conselheira do SENAC-DF, Adalberto Siciliano, superintendente do Arquivo Público, Augusto Brandão, vice-presidente da Sindicondomínio, Celso Murilo, chefe da Assessoria Especial da Defensoria Pública do DF, Danilo Naroja, vice-presidente administrador do CRC-DF, Elison Ferreira, diretor da ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, Manuel de Andrade, presidente do TCDF, Reginaldo de Araújo, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC-DF, Conselho Regional de Contabilidade, Mônica Nóbrega, jornalista, e Mônica Vadvogel, jornalista. Agora, convidamos a jornalista e apresentadora Gisele James para conduzir a sequência de homenagens. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Quero cumprimentar a nossa ilustre mesa, nosso ilustre homenageado nessa noite. Toda homenagem, ela carrega um gesto simbólico, mas algumas carregam algo ainda maior. Uma história que não cabe num currículo, nem em um cargo, nem em um título. Essa cerimônia tem um significado muito especial. Hoje, a Câmara Legislativa do Distrito Federal não homenageia apenas um diretor, um gestor ou uma autoridade. Hoje, esta Casa do Povo reconhece alguém que fez do DF um lugar de pertencimento, de trabalho, de cuidado e de transformação. E a mim, como jornalista e apresentadora que sou, coube esse encantador desafio de contar, junto com algumas pessoas muito especiais, um pouquinho da trajetória singular e referencial do nosso homenageado. Ser cidadão honorário é mais do que receber um título, é ter a própria história entrelaçada à história de um lugar. O Distrito Federal reconhece hoje alguém que escolheu ficar, contribuir e transformar. E eu quero começar convidando todos vocês aqui a assistirem a um vídeo carinhosamente preparado que traz para a gente um gostinho do que teremos pela frente essa noite. Um gostinho do que é ter um sonho do tamanho de Brasília. Todo sonho começa em algum lugar, com muita vontade, propósito. E às vezes gigante e cheio de intenção. Em Recife, entre histórias, canções e livros, nasce um menino atento ao mundo, interessado pelas pessoas, pelas ideias e principalmente pelos livros. Vitor era o nome dele, curioso, sonhador, trazia no peito um mundo grande demais para o seu redor. O Vitor é um tipo de filho que toda mãe quer ter. Ele é uma pessoa persistente, lutadora, humilde. Todos gostam dele por causa dessa humildade e da persistência. Eu tenho orgulho de ter um filho como ele. Nos trabalhos que assumiu e nos desafios que enfrentou, meu filho Vitor se destaca pela busca incansável pela verdade e uma determinação incrível para atingir os objetivos definidos. As fronteiras da cidade não foram suficientes. O sonho pediu movimento. Vieram São Paulo, depois Brasília, uma passagem pelo Rio de Janeiro. No Planalto Central, percebeu que neste país lugar melhor não há. E aí, estou indo para Brasília, nesse país lugar melhor não há. Brasília, cidade monumental. Encontrou mais do que um endereço. Encontrou estudo, paixão, vocação, fez amigos e começou a trabalhar. Uma cidade feita para quem acredita em construção coletiva, em futuro, em pertencimento, assim como Vitor. Falar de Vitor Corrêa é fácil. Conheci em 2011, se tornou meu amigo. Era secretário da pequena e microempresa do GDF, construímos o cartão material escolar junto e nos afastamos por um determinado momento quando ele foi para o Rio de Janeiro para ser subsecretário de Cultura do Estado. Trouxe ele de volta para Brasília para ser o diretor regional do Senac DF. Meu amigo, competente, baita técnico, baita ser humano, um amigo para o resto da vida. Um grande abraço, meu amigo Vitor, e conte sempre comigo. À frente do Senac DF, sob a liderança do presidente José Aparecido Freire, Vitor ampliou horizontes e fez a educação profissional chegar a todas as regiões do Quadradinho. Construiu parcerias estratégicas com a Secretaria de Estado de Educação, abrindo caminhos e oportunidade para estudantes da rede pública acessarem cursos técnicos. Defendeu a preservação do patrimônio histórico da cidade, acreditando na força da memória como base para o futuro. Impulsionou a qualificação de profissionais nas áreas de saúde, gastronomia, tecnologia e muitas outras. E transformou o aprendizado em experiência real
ao criar empresas pedagógicas que aproximam educação e sociedade, como o Café Escola Senac Casa de Chá e o Salão Escola Senac Geração Pro. E pai, eu gosto muito quando a gente vai juntos na livraria e depois a gente vai tomar um sorvete, porque foi você que me inspirou a ler tantos livros assim e comer tantos sorvetes. O Vitor, para mim, é inspiração, é motivação e, para além de tudo, é o cidadão da minha família. Ele é a minha família e não há nada que eu possa me orgulhar mais, graças a Deus. Uma trajetória feita de escolhas difíceis, de despedidas e de encontros que mudaram destino. Uma história construída passo a passo, com pessoas de verdade, ideias que não couberam no papel e a educação como ato de amor e compromisso com o outro. Um caminho que cresceu junto com a cidade, acompanhou seus desafios, acreditou no futuro quando ainda era só promessa. Um sonho de muitas pessoas, um sonho do tamanho de Brasília. Nosso amor vai contigo. Vitor, ninguém se torna cidadão de um lugar apenas por morar nele, mas por escolher cuidar dele. A narrativa de hoje aqui gira em torno da sua jornada humana, profissional e afetiva, mostrando que o título de cidadão honorário não é um ponto de chegada, mas o reconhecimento de uma história construída com pessoas, escolhas e propósito. O reconhecimento de que o sonho, sonhado desde a infância, tem se tornado realidade a cada dia. Percorrendo esse caminho entre o humano e o profissional, a gente vai trazer aqui falas de pessoas para representar todas essas suas esferas. Agora, uma homenagem aprovada por unanimidade na Câmara. Ela carrega um significado especial, ela representa o reconhecimento coletivo desta casa, e por esse motivo nós vamos abrir aqui o espaço aos deputados distritais presentes para que se manifestem, compartilhando breves palavras sobre essa homenagem, o nosso homenageado, e eu vejo aqui o deputado Max Maciel, a quem eu convido a fazer uso da palavra neste momento. Marx, diga. Parabéns, viu? Você é um dos caras que mais incentiva o Senac. Em todos os eventos você está junto com o deputado Chico. Tenho certeza que você é um cara que sempre contribuiu, manda emendas para o Senac. Parabéns pelo seu trabalho. Boa noite a todas e todos. Deputado Hermeto, eu quero parabenizar você pela iniciativa e que, sem dúvida nenhuma, quando você colocou nesta casa o título de cidadão honorário ao nosso amigo Vitor, todo mundo de pronto atendeu, inclusive botando na ordem do dia para votar logo, né, no mesmo dia. Isso mostra, primeiro, o seu comprometimento também, deputado Hermeto, com essa casa, mas também com o olhar com Brasília. Bem, eu tenho um apreço pelo FEComércio na sua esfera toda, já contei em várias reuniões, né, mas eu conheci o Vitor já nesse meu primeiro mandato. E ter Vitor hoje nesta casa, recebendo essa homenagem, demonstra, nesse pouco tempo que nós nos conhecemos, a capacidade que o Senac se estabeleceu e se enraizou pelo conjunto da cidade. Eu sou pedagogo de formação. Acompanhei uma linha de estudo na USP em São Paulo de pedagogia social que trabalhava a educação em espaços não formais. Deputado Hermeto, nem todo jovem, às vezes, quer ter a universidade como uma saída. Às vezes tem jovem que quer ter um negócio e quer botar em prática. Às vezes tem jovem que quer aprender uma profissão. E o que difere muitos da juventude, eu estou falando de um lugar de onde eu nasci, onde me criei, e quando eu tomei posse eu me emocionei, porque muitos daqueles meus amigos sequer me viram deputado. Oportunidade muda tudo. A oportunidade, deputado Hermeto, ele é capaz de transformar vidas. E quando a gente esteve juntos, não tem 2 semanas, né, presidente? Mais de quantos mil alunos estavam lá? 1.500 alunos se formando numa capacitação profissional. Não quer dizer que aqueles alunos vão seguir carreira naquela profissão de pronto, mas eles vão voltar para casa com diploma dizendo, eu tenho uma profissão. Então, amigo, isso é tão valioso.
porque pode abrir outros caminhos para ele. Então, muito honrado, encerro a minha fala dizendo que é isso. Sistema Senac, SES, a FEComércio como um todo, abre portas para um processo de oportunidade no território. E o Senac cumpre esse papel importante junto com o Estado. Isso é importante dizer. O papel do Senac não é substituir o Estado, é trabalhar em conjunto. Por isso que essa casa, deputado, eu tenho muito orgulho, junto contigo, tem encaminhado recursos para esse processo de formação, que é exatamente trabalhando em horário complementar ao ensino médio, a oportunidade para que centenas de jovens se capacitem, voltem para casa com uma profissão e, quem sabe, esteja aí alocado nesse mercado de desenvolvimento no Distrito Federal, que nós sabemos que tem um setor público que impulsiona a partir dos concursos, mas que faz movimentar o setor de serviço, o setor da indústria, e a gente precisa de mão de obra e capacidade técnica para isso. Então, parabéns, obrigado. E roda muito, hein, Brasil? Cuidado aí para não, né, não vamos largar o Vitor de Brasília não, viu, Hermeto? Prende ele aqui, viu, presidente? Então, daqui a pouco ele vira cidadão honorário em outro estado aí, breve. Obrigado, gente. Uma boa noite, uma boa comemoração para a gente. Grato. Deputado, o Gabriel, ele abriu um parênteses aqui muito importante, Vitor. Max, Brasília não é só concurso. Brasília não é só a cidade dos concursos. Brasília tem que ter curso profissionalizante. Brasília tem que inserir os jovens no mercado de trabalho. E, Zé Aparecido, olha que eu estou aqui desde 1972, quando cheguei do Ceará com minha mãe. Cheguei lá no Núcleo Bandeirante. Eu nunca vi o Senac da forma que está. O Sistema ESSO, o comércio, a dinâmica que os senhores hoje implementam com a FEComércio e com o Senac hoje, Vitor. Parabéns. E sempre vou dizer isso na Câmara Legislativa. Para continuar, nós convidamos alguém que pode exprimir o que é estar lado a lado com o Vitor no dia de hoje. Sebastião Abrita, vice-presidente do Sistema FEComércio DF, é o nosso primeiro convidado, e a sua fala é muito simbólica neste início, pois, como todos nós sabemos, o Sistema FEComércio se destaca como ponto de virada e acolhimento para o Vitor na sua caminhada aqui em Brasília. Por gentileza. Boa noite a todos. Deputado. Boa noite, boa noite. Boa noite, deputado Hermeto. Boa noite, presidente Zé Aparecido, Valcides, nosso diretor lá do SESC, o homenageado Vitor Correia, a nossa professora e doutora Jandira Cavalcante. Cumprimentando ela, eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui nessa solenidade. Gostaria de dizer o seguinte, Vitor, é de grande valia eu estar aqui do seu lado, nesse momento que você está sendo homenageado com esse título de cidadão honorário, e quero reforçar o seguinte, que isso só aumenta a sua responsabilidade na educação dos nossos jovens em Brasília. Eu vi o seu filme aí, me passou um filme aqui na minha cabeça. Eu cheguei em Brasília dia 12 de setembro de 87 aqui, para desbravar essa Brasília e tentar melhorar a minha vida. Eu vi da onde você veio de Recife, e você está tendo a oportunidade de fazer esse trabalho. E eu quero dizer, juntamente com o presidente Zé Aparecido, aí, vocês estão fazendo a diferença na vida das pessoas, e eu não poderia deixar de vir aqui, estar ao seu lado, falando com você sobre essas transformações. Porque eu posso dizer para os senhores, em 1982, eu fiz um curso do Senac de datilografia em Dona Eusébia, na cidade de 6 mil habitantes. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui, nessa casa, homenageando você, viu, Vitor? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu costumo dizer aos líderes, nós temos o livre-arbítrio de transformar a vida das pessoas ou dificultar a vida das pessoas baseado nas nossas atitudes. E você está sendo um facilitador. O setor produtivo agradece a você a tudo que você tem feito na transformação da mão de obra e na transformação daqueles alunos que eu participei daquela colação lá no Parque da Cidade, mais de 1.500 alunos. E você pode ter certeza que tem duas coisas que eu aposto, é a educação de base e o trabalho para transformar a vida das pessoas, não só a vida das pessoas, mas de uma família toda.
e você, junto com o presidente Aparecido, e todos os presidentes de sindicatos que estão aqui, e todos os conselheiros que apoiam você nesse trabalho. Eu peço à luz divina que te abençoe, que cada dia mais te dá mais sabedoria para você usar esse dinheiro da contribuição do nosso empresário de Brasília, porque você só está fazendo isso graças à contribuição de nossos empresários em Brasília, que eu agradeço a todos eles que levantam cedo e lutam todos os dias para pagar suas contas e para contribuir para o sistema. Não é só Antônio Matias, meu vice-presidente está lá, o Enes que está aí, entendeu? Então eu não poderia deixar de agradecer também os nossos empresários que contribuem para que você possa fazer esse serviço. Esse trabalho que você está fazendo aí, junto com o nosso presidente, né, Zé Aparecido, é um trabalho que realmente a gente tem que reconhecer. Visitei algumas outras unidades do SENAC, né? Maravilhosas unidades que estão fazendo em termos de tecnologia, em termos de tudo de melhor de ponta que tem para essas pessoas usarem esse sistema. E não poderia deixar de agradecer toda a equipe do SENAC que te ajuda a fazer esse trabalho, né? Uma salva de palmas para toda a sua equipe, porque ninguém faz nada. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. É o empresário trabalhando ali, contribuindo, é o funcionário do SENAC ali dedicando, levantando cedo para ajudar a transformar a vida das pessoas, você liderando eles, o nosso presidente Aparecido, e é isso. E é isso que a gente precisa, para a gente transformar o nosso país. E digo a você, a partir do momento que você está recebendo esse título, Vitor, só aumenta a sua responsabilidade. E você pode contar com a família Sind Varejista e todos os empresários de Brasília para contribuir com esse trabalho a cada dia. Um abraço a todos e boa noite. Muito obrigada ao vice-presidente Abrita. Aproveitar e registrar aqui também as presenças do empresário Higino França, da Casa da Moldura, e também da jornalista Márcia Witzak aqui conosco. Muito obrigada. No vídeo de abertura, a gente viu que o jovem Vitor trilhou o seu caminho lá da capital pernambucana até a capital federal. E que ao longo dessa caminhada, o Distrito Federal deixou de ser apenas um território e se tornou um lugar de compromisso, de entrega e de construção diária. Uma construção feita a muitas mãos. E se existe uma instituição que caminha lado a lado no dia a dia do Vitor, compartilhando propósitos, desafios e conquistas, é o SESC DF. Hoje, aqui neste ato, representado pelo seu diretor regional, Valcides de Araújo, a quem convidamos neste momento para a sua homenagem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, de volta, numa cerimônia como essa. Não tive na do presidente, na minha própria, e agora na do Vitor. E aí, enquanto falavam, passavam os filmes, eu estava lembrando muito da história de quem chega em Brasília, viu, presidente Abrita? Quando você chegou aqui, o bagaço da cana já estava moído pra caramba, viu? Doutor Antônio Matias lá, que o dia, em nome dele, eu queria saudar aqui todo o corpo da diretoria da FEComércio, até porque, em nome do presidente, eu vou fazer uma saudação especial, porque quem não puxa saco, puxa carroça, viu, minha gente? Então, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, de coração. Quando a gente recebe um título desse, quando a cidade, Enes, e você que tem até nome de prédio, quando a cidade te acolhe, te abraça, é uma responsabilidade imensa. É como se você fosse um general e botasse mais estrelas no seu ombro. Cuidar dessa cidade aqui, presidente Hermeto, e aí te parabenizo por essa justa homenagem ao Vitor, que logicamente vem exercendo um excelente trabalho à frente dessa instituição importantíssima para a construção de uma sociedade mais justa, já que a partir do momento, né, Max, que você educa, seja no ensino profissionalizante, seja no ensino tradicional, você contribui para a melhoria da sociedade e você diminui o serviço do Mauro e do Paturi.
E aí eles passam, logicamente, a fazer essa coisa da educação e não da segurança de contenção. Então, exercer isso e entregar isso para essa cidade, Vitor, é algo fundamental, é algo muito importante. E é um trabalho que, graças à liderança deste presidente, do presidente José Aparecido, a gente tem conseguido fazer com muita excelência. Porque, na verdade, nós não temos um presidente de conselho, porque essa é a função institucional do presidente Aparecido. Nós temos alguém que apoia os nossos projetos, alguém que entende a importância dessas instituições para a sociedade brasileira. Sem esse apoio, sem o apoio do sistema, a sociedade não caminha da forma como ela tem que caminhar. Estar nessas instituições é defender cidadania. É defender cidadania. É defender educação, Ana. É defender lazer. É defender esporte. Enfim, todos os pilares que formam a nossa sociedade. E o presidente Aparecido tem, de todo jeito e de todas as formas, apoiado o nosso trabalho. Todas as vezes que eu vejo esses resultados colocados aí, eu lembro das dificuldades que enfrentei no passado dentro dessas instituições, quando a gente queria que ela caminhasse de forma mais célere, de forma mais robusta, e de alguma forma a gente não conseguiu. Mas, como tudo tem seu tempo, está em Eclesiastes, né, presidente? Chegamos nesse tempo de um trabalho efetivo, de um trabalho bem feito. Meu querido amigo Joaquins, e aí eu cito os dois também, que é 2 Joaquins, né? Vamos citar os dois. Lado a lado. Que tem também, enfim, visto de perto essa construção, essa mudança. Queria dizer aqui que esses dias, e Brasília tem essa grande vantagem, esses dias domingo, eu peguei o carro, estava indo almoçar, e passei lá na 407, onde eu morava quando eu tinha 2 anos, foi quando eu cheguei. E aí, Enes, a gente vai estar, você que é arquiteto sabe bem disso, essa cidade proporciona isso. Eu vou sempre poder passar lá e sempre poder ver o lugar onde eu passei a infância. Vai estar lá, uma parte dela, porque a outra eu passei na Ceilândia e graças a Deus, viu, Vitor? A rua que eu passei já não está de terra não, já está asfaltada, já tem saneamento, já está tudo arrumado. Então eu queria dizer aqui, Vitor, que é uma homenagem muito justa, mas dizer que apesar do trabalho, mais que tudo, a gente tem que cuidar dessa cidade e dos seus valores. Defender Brasília é uma obrigação. Explicar o que é Brasília é uma obrigação. Brasília, logicamente, não é só uma cidade de funcionários públicos, não é só onde está localizado o poder central, não é só onde acontece todo o dinamismo da nossa política. Brasília é uma cidade que pulsa, é uma cidade que tem cultura, é uma cidade que já produziu Renato Russo, é uma cidade que já produziu Túlio Maravilha, e por aí vai. Eu acho que Brasília é muito maior, acredito, e é muito maior do que qualquer pensamento que tente nos prender no quadrado da esplanada dos ministérios, que me perdoa Oscar Niemeyer, foi um gênio, mas Brasília cresceu muito e ficou maior que essa obra que ele tentou fazer aqui e conseguiu, e que nós, como cidadãos, com o trabalho do Vitor, vamos melhorando a cada dia. Esse é o papel fundamental, Vitor, de quem recebe um título como esse, de quem recebe o peso de uma estrela dessa na farda. Então, parabéns pelo seu título merecido, parabéns ao deputado Hermeto pela escolha, e mais uma vez, muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigada ao diretor Valcides. Agradecemos também a presença aqui conosco nesta noite da empresária Moema Leão e do jornalista Daniel Zucco. Muito obrigada. O nosso homenageado dessa noite, ele chegou até aqui ocupando o cargo máximo na liderança de uma das maiores instituições de ensino do país, que é o SENAC. Agora, como é que será que era o Vitor aluno? É hora da gente olhar para as origens acadêmicas, junto com quem testemunhou o Vitor ainda em formação, cheio de inquietações, perguntas e, é claro, sonhos. Eu convido com muito carinho a professora Maria Jandira Cavalcante Cunha, mestre em literatura e doutora em linguística, que teve papel fundamental para ajudar a forjar a personalidade deste líder que hoje inspira centenas de outros educadores. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Eu
queria pedir permissão ao presidente da mesa para começar a minha fala saudando 3 mulheres. A Leila Guimarães Abreu, a Ana Angélica Rodrigues e a Alice Rodrigues Corrêa. A cada dia, mais especialmente nesse mês, essas 3 mulheres são muito importantes na vida do Vitor. E eu me coloco aqui na rasteira, como sou chamada entre os colegas lá, como o Vitor é chamado entre os colegas, o filho acadêmico da professora Jandira. Por que isso? Então, me foi solicitado que fizesse uma fala muito breve, e foi muito difícil para mim tentar abreviar isso. São 20 anos de trabalho acadêmico juntos. E o primeiro momento é quando o Vitor me chega, em 2007, na UNB, formado no bacharelado de jornalismo do curso de comunicação do CEUB, do UniCEUB, e pede a inscrição como aluno especial do curso, um curso que eu estava dando, aberto à comunidade, desde que, seguindo os requisitos para que você peça a entrada no curso, e o Vitor tinha, um desses requisitos era ser formado na graduação, e ele era recém-formado. O curso era sobre livro-reportagem e o foco era narrativa de guerra. Tá? Narrativa é uma palavra que colou no trabalho do Vitor. E eu fiquei pensando, puxa, eu vou falar no meio político, e o termo narrativa no âmbito político virou, para nós acadêmicos, quase que um termo maldito, porque virou quase que sinônimo de mentira, de fake news. Mas esse termo que colou na carreira do Vitor, vocês vão ver, é um termo muito nobre nos trabalhos linguísticos e literários de crítica e estudos de textos, textuais e pictórios. O Vitor me chega para esse curso e eu descubro que o Vitor vinha já com uma bagagem intelectual que era importante para o curso, era importante para o crescimento dele. A primeira coisa é que ele tinha feito uma monografia de fim de curso sobre um jornalista que tinha analisado a tomada do poder dos bolcheviques em Petrogrado na obra 10 Dias que Comoveram o Mundo, do jornalista, o jornalista é John Reed. E então o Vitor já vinha com essa visão do que era narrativa. Ele tinha um segundo ponto que para mim foi fundamental. Ele tinha sido orientado pelo professor doutor Paulo Paniago, hoje doutor, mas que tinha sido meu ex-doutorando, tinha sido orientadora dele, e o Vitor e o Paulo Paniago tinham uma formação importante
para mim, que venho da área de letras e linguística, que era, ele também fez mestrado em letras antes de fazer o doutorado em comunicação. Então, eu sabia que o Vitor estava vindo de boas mãos, né? Tinha tido uma orientação boa na graduação. O Vitor é, como foi dito pela Gisele, um leitor voraz e com muita disciplina. Ele sempre... disciplina em tudo, até no horário. Ele chegava para a orientação, que eu fazia na minha casa, no meu escritório em casa, e a minha diarista dizia, o Vitor já chegou. E eu dizia assim, mas faltam 15 minutos. E ela dizia, não, mas ele só vai apertar na campainha quando for 4 horas mesmo, que era o horário marcado. Então, o Vitor era, assim, exemplar como aluno e como mestrando, como orientando. O Vitor faz esse curso e apresenta como final de curso a continuação da análise que ele vinha fazendo do trabalho de John Reed. Mas ele começa a se interessar pelos autores, jornalistas, correspondentes de guerra, Rubem Braga, Joel Silveira, José Hamilton Ribeiro, enfim. E ele termina o curso e ele diz, professor, eu quero fazer mestrado. Eu não posso fazer o exame por você. Ele estudou os livros requisitados, passou bem, passou em segundo lugar, tinha direito a uma bolsa, não quis, porque eu acho que ele ganhava mais lá fora do que a bolsa podia pagar. E ele começa o mestrado e o escopo dele era muito grande. Ele queria muitas coisas, ele queria ler todos os... e eu, como orientadora, tive que começar havia uma urgência de precisar as fronteiras desse estudo, porque ele tinha só 2 anos para fazer tudo que ele queria fazer. Então, nós resolvemos, mutuamente concordando, reduzir esse escopo dele para só investigar autores brasileiros, que seria uma contribuição, porque aqueles autores estrangeiros que nós estávamos lendo, a grossa maioria estadunidenses, talvez porque entrem em todas as guerras, não sei. O Vitor, então, reduziu isso e apresentou alguns, Rubem Braga, Joel Silveira, e aí eu pensei, junto com ele, que seria melhor começar pelo começo. E o Vitor, então, delimitou no Visconde de Toné, e que cobriu a Guerra do Paraguai, e o nosso grande nome da literatura, Euclides da Cunha, que o Vitor apresentaria em seu estudo o lado que o Brasil não conhece do Euclides da Cunha, correspondente do Estado de São Paulo, cobrindo a Guerra dos Sertões. E, quando o Vitor se formou, já estou no segundo tempo. Primeiro, o curso de especialização, o curso como aluno especial. Agora, já mestrando, ele termina e apresenta uma dissertação
que chamava exatamente isso, Diários de Visconde de Toné e Euclides da Cunha, um estudo sobre a origem da correspondência de guerra no Brasil, porque são os primeiros, né? E o trabalho foi tão bom que o Vitor recebeu um generoso espaço de 6 páginas na revista Darcy, da UNB, que publica as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. É o número 12, agosto, setembro de 2012, que foi quando ele terminou a dissertação. E a dissertação do Vitor foi publicada em livro em 2014. E aí, com o término da dissertação, para minha alegria, nós não paramos de trabalhar juntos, nós continuamos publicando. Eu tenho vários trabalhos publicados com o Vitor tem vários trabalhos publicados comigo. Sobre o currículo o currículo do Lattes, e vocês vão ver como nós temos uma trajetória comum, assim. Mas aí ele diz, eu vou voltar para o doutorado, 2016 já. E aí ele, dessa vez, já veio mais maduro academicamente, porque a gente costuma dizer que o mestrado forma o pesquisador, e quando ele chega no doutorado, ele já está mais seguro. E o Vitor disse, eu vou aprofundar o meu trabalho sobre Euclides da Cunha. E aí ele apresenta uma tese que justamente o título é O Jornalismo de Guerra de Euclides da Cunha, que é essa parte que as pessoas não conhecem de Euclides da Cunha. E durante o doutorado, o Vitor foi bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e ele, até por conta da bolsa, ele era obrigado a fazer o estágio na graduação, e eu não era professora de graduação, eu era professora só da pós. E ele foi para quem? Professor doutor Paulo Paniagua, que volta a ser o orientador dele no estágio. E o Paulo trabalhando com jornalismo literário, que era o nosso campo de trabalho. Esse reencontro com Paulo foi muito bom para o Vitor, e o Vitor também recebeu, durante o doutorado, o financiamento da Fundação de Pesquisa do Distrito Federal, e para ir a 2 congressos internacionais, um no Chile e outro em Costa Rica. No Chile, nós tivemos o trabalho publicado em revista acadêmica, e são vários outros trabalhos que foram apresentados em universidades brasileiras que estão publicados. Esse período de doutorado foi muito profícuo, foi um período no qual eu vi o Vitor assim, crescendo, com muita autonomia, mas sempre mantendo comigo havia uma mútua admiração profissional, que com o tempo também foi virando uma relação muito afetuosa, e uma relação que permanece até hoje, e que se expande para as nossas famílias, né? Então, são esses 3 momentos. A Gisele só me deu 5 minutos, 8 minutos, mas eu sugiro a vocês que
joguem o nome do Vitor na internet, que vocês vão ver que tem vários trabalhos fundamentais nessa área de narrativa, tá? Que é uma área nobre dos estudos da linguagem. Eu até lembrei, e até por causa dos eventos que vêm acontecendo no Brasil ultimamente, que o trabalho em Costa Rica, o Vitor já começou a pensar grande, e aí ele se volta para a guerra urbana, que é essa guerra silenciosa sobre a qual poucos falam e quase ninguém escreve, né? Então, é isso. Muito obrigada, professora. Que pecado estipular um tempo curto assim, que feiura. Não era para ser assim, a gente queria ouvir essa narrativa aqui a noite inteira. Muito obrigada pela sua presença, tá? Registrar e agradecer as presenças dos jornalistas também, Josiel Ferreira e Paulo Melo aqui com a gente. Muito obrigada por estarem conosco. E, pessoal, essa mesa de homenagens ela não estaria completa sem a gente trazer aqui a figura visionária que previu o sucesso que a gente celebra hoje. Se hoje a gente celebra a trajetória do jovem Vitor recebendo o título de cidadão honorário da nossa capital, é imperativo lembrar que essa caminhada começou com um convite feito por alguém que acreditou no seu talento e na sua visão. José Aparecido Freire, presidente do Sistema FEComércio no DF, não apenas confiou ao Vitor a missão de dirigir o SENAC, mas também, como a gente viu no início dessa solenidade, o acompanhou como amigo, partilhando sonhos e construindo juntos caminhos de transformação. E esses sonhos, sonhados juntos, os trouxeram até aqui hoje, neste momento com a palavra, José Aparecido Freire. Já clicou? Bom, boa noite ao meu amigo deputado Hermeto, que ele saiu aqui, deve ter ido ali ao banheiro, né? Mas eu quero dizer para vocês algo extremamente importante em relação a esse título, para começar. Esse título de cidadão honorário, ele nasceu num almoço na Câmara dos Deputados, onde estava eu e o Hermeto. Assim como aconteceu comigo lá em 2021, como aconteceu com o Valcides o ano passado, aconteceu também com o Vitor. O Hermeto me falou: o Vitor tem título de cidadão honorário? Falei: não. Não, ele não tinha, porque agora ele vai ter. E aí, né, eu conheço o deputado Hermeto há mais de 20 anos, e ele sempre foi desse jeito, desde o tempo que era da PM, né, ele sempre foi muito incisivo nas coisas. Então, deputado, muito obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado pelo apoio que sempre tem dado para o Sistema FEComércio, para o SESC, para o SENAC, e obrigado por esse título, que em seu nome eu quero agradecer, Max, aos 24 deputados distritais que aprovaram por unanimidade esse título mais do que merecido. Então, eu cumprimento você, deputado Hermeto, cumprimento aqui meu diretor regional do SESC, que felizmente também já é cidadão honorário, professora que contou aí, professora Jandira, que contou essa história tão bonita da vida do Vitor, a Brita, meu primeiro vice-presidente na FEComércio, e eu não posso deixar, deputado, de cumprimentar aqui a família do Vitor, que eu conheço, todos aqui, né, e em nome da Lili, que é essa menina linda, maravilhosa, que, Aninha, eu fui no casamento do Vitor e eu nunca vi um homem chorar tanto num casamento em toda a minha vida. Casamento lindo, num jardim lá no Parkway, Hermeto, onde você conhece bem, naquele jardim lá para baixo da casa do nosso saudoso governador Roriz. Mas o homem chorava, né, Aninha?
Eu falei, será que ele está chorando porque ele está casando? Ou será que ele está chorando de felicidade? Felicidade ou de... Era de felicidade, porque... né, então, assim, eu quero saudar toda a família do Vitor, a família bonita, que eu conheço bem, a família maravilhosa, os amigos, né? Vários amigos que tem aqui. Já foram citados aqui todos os conselheiros do SESC, do SENAC, que são os nossos grandes colaboradores para que esse sistema funcione, né? Nossos colaboradores do sistema FEComércio, de um modo geral, do Instituto FEComércio, nossos diretores do SESC, do SENAC, da FEComércio, presidentes de sindicatos filiados, nossos secretários do GDF, aqui em nome do Paturi, cumprimentar todos os nossos secretários, e agradecer, Hermeto, Max, a vocês, deputados distritais, que acreditaram na nossa parceria com a Secretaria de Educação, que levou aquela formatura extraordinária, a maior formatura de todos os tempos do Distrito Federal. Eles falam quase 1.500. Como eu sou contador, eu gosto de falar o número certo. Foram 1.436 formados naquele dia, Hermeto, que você esteve presente. Uma formatura maravilhosa. E aí muita gente me perguntou, naquela data, Egino, por que no domingo? Porque nós temos o Vai de Graça. Então, são estudantes da rede pública, nós queríamos as famílias lá. Então, fizemos no domingo. Foi uma engenhoca que a gente fez, né, Vitor, para conseguir fazer num domingo. Fizemos e foi extraordinário lá, com várias famílias, Neto, estiveram presentes. Foi realmente um dia maravilhoso para todos nós. Quero cumprimentar aqui as autoridades presentes, cumprimentar aqui, em nome do Josiel, a todos os nossos amigos da imprensa. A imprensa é extremamente importante para o trabalho que a gente faz, porque a imprensa é que divulga o trabalho. Em nome da minha querida amiga Márcia Witsar, cumprimentar aqui a todas as jornalistas, enfim, todas as mulheres da imprensa nesse mês. Falam que é o mês da mulher, né? Para mim são 12 meses por ano que é o mês da mulher. Então, mas março, historicamente, é o mês que a gente comemora o mês das mulheres, né? E nunca eu vou deixar de cumprimentar os nossos empresários do Distrito Federal. Enios, Antônio Matias e demais empresários que aqui estão. Somos nós que geramos emprego, somos nós que geramos renda, e nós fazemos o Distrito Federal crescer. Então, eu me sinto muito honrado em representar os empresários do Distrito Federal dentro da FEComércio, porque Brasília, todos os anos, Hermeto, nós temos um crescimento acima da média nacional. Tem crise, tem problemas. Brasília cresceu em 2025 com todos os problemas na área de comércio, 4,1%, e cresceu na área de serviços, 7%, acima da média nacional. Então, assim, a gente fica extremamente feliz em poder representar esses heróis, porque para ser empresário, a gente tem que ser herói. São muitos impostos, são muitos tributos, muitos problemas, muitas contas para pagar, né? Então, eu me sinto extremamente honrado em representar esses empresários, esses heróis aqui do Distrito Federal. E, claro, nós nunca poderíamos deixar também de deixar claro para a população do Distrito Federal, quando a gente vê uma plateia assim tão grande, de dizer, esse sistema S, é sistema privado, ele não tem nenhum centavo de dinheiro público, é um sistema que faz muito pela população, mas com a contribuição compulsória dos meus colegas empresários. Então, os empresários fazem esse depósito compulsório e a gente presta serviço. Então, o SESC, fazendo cultura, lazer, esporte, inclusive convido todos, né, Valcides? Domingo nós vamos ter uma ressaca de carnaval, aí, um axé, lá no Recanto das Emas, domingo, a partir das 15 horas, ali no estacionamento ao lado do Dia a Dia. Então, assim, a gente fica muito honrado em representar um sistema privado tão pujante, um SESC que faz um trabalho maravilhoso. Falar aqui do SENAC, já foi dito aqui muito sobre o SENAC, porque hoje nós estamos falando de SENAC, Vitor. Mas como eu coloquei, como disse no início ali,
eu e o Vitor, nós começamos a trabalhar na área de educação. Nós, em uma semana, Hermeto, uma semana, na época o deputado Rádio era o secretário da pequena e microempresa, ele, através do Vitor, mandou me chamar e falou: você tem alguma lista de material escolar? Eu falei: tenho. Tem a cesta básica de material escolar do ensino fundamental e tenho a cesta de material escolar do ensino médio. Ele falou: eu quero fazer um programa. Eu quero transformar isso em lei. Eu quero acabar com essa licitação e parar de timbrar os alunos da rede pública. Eu falei: tudo bem, eu aceito o desafio. Vamos lá. Em uma semana, eu e o Vitor, eu tinha uma papelaria na 706/7, a papelaria Brito. Em uma semana, eu dei 36 viagens para o Palácio do Buriti. Ia lá na loja, alterava o preço, aí o rádio falava: tá caro. Eu ia lá, voltava, alterava, colocava um produto mais barato, enfim. Em uma semana nós fizemos o cartão material escolar. E aí eu lembro, Vitor, numa sexta-feira, 19h15 aproximadamente, o Vitor falou assim: pronto, tá pronto, Zé. E agora, o que nós vamos fazer? Falei: pelo menos vamos tomar uns 10 chopp ali, que senão a gente não aguenta, né? E aí começamos esse trabalho. Hoje o cartão material escolar, graças aos 24 distritais, graças ao governo do Distrito Federal, virou a Lei 6.273 de 2019. Começamos com 18 mil alunos, hoje são 172 mil alunos beneficiados. O setor de papelaria hoje navega e se sustenta também no cartão material escolar. Isso são as histórias de vida que nós temos, história de trabalho, de muito trabalho. Eu sempre brinco, né, que o meu nome é Trabalho, o sobrenome na hora extra e o outro sobrenome é Serão Extra, porque eu não tenho medo de trabalhar. Eu amo trabalhar. Todos os dias eu faço com muito prazer, faço com muita honra e com muita dedicação e com muita transparência tudo isso que está acontecendo. Porque nós pegamos um sistema que era muito politizado aqui no Distrito Federal. E eu sou apartidário. Eu não sou filiado a nenhum partido político, não vou me filiar, sou amigo dos 24 distritais, dos outros federais, dos 3 senadores, de todo o poder executivo, secretários, administradores, porque sou apolítico. Então, Vitor, é um título merecedor. Eu quero aqui, em nome da Aninha, da Lili, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão que está aqui, dizer para você: mais do que merecido. E, Hermeto, não posso de maneira nenhuma deixar de agradecer você. E você foi literalmente um herói naquele dia, porque ele saiu lá da Câmara dos Deputados por volta de 2 e pouco da tarde, quando foi por volta de 4h30 da tarde, já estava sendo votado aqui em plenário o título de cidadão honorário do Vitor. Foi fácil, né, Max? Porque só passou o rodo, né? Foi rapidinho, as coisas aconteceram. Então, mais do que merecido, uma noite maravilhosa para todos nós, para toda a sua família, para os muitos amigos que você fez aqui dentro do Distrito Federal. E nessa mesa aqui tem 3 cidadãos honorários do Distrito Federal, de 2024 para cá. Primeiro foi eu, o Valcides, em seguida, e hoje o Vitor. E vem mais por aí, pode ter certeza, porque nós fazemos essas homenagens também, Hermeto, para os nossos diretores, para os nossos empresários aqui do Distrito Federal, e nós temos que homenagear as pessoas em vida. Essa coisa de ficar homenageando pós-morte, isso é uma coisa extremamente desagradável, Talal. Porque quando nós homenageamos em vida, as famílias vêm e ficam felizes. Já homenageamos aqui o Talal, o Antônio Matias, o Loyola, o Carlos Aguiar, o Jorge Rufino, e aqui eu não me lembro. Mas eu quero falar da próxima, que a próxima homenagem sempre é a mais importante, né, Valcides? Então, dia 19 agora, nós vamos inaugurar, Max, no setor comercial sul, nós já trabalhamos tanto, a unidade que levará o nome
será o Centro de Educação Profissional Enéas Muniz, que está aqui, esse grande empresário. Que vai levar 7.000 alunos para circular dentro do setor comercial sul. E lá, Hermeto, eu me lembro do Loyola, quando nós fomos homenagear, ele falou assim: "Ô Zé, você não coloca meu nome em porcaria não, viu?" E aí nós reformamos lá no Gama, colocamos o nome, e para colocar o nome de todas as vezes que nós vamos homenagear, a gente faz uma reforma. E lá, o edifício Gessé Freire foi feito um retrofit. Reformamos por dentro, reformamos a fachada, estamos trocando os elevadores e vamos inaugurar uma unidade maravilhosa. Então, Vitor, a noite é sua, a noite é merecida, essa homenagem maravilhosa que você está recebendo. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja sempre. Obrigado, Zezão. Eu queria complementar aqui essa fala do Zezão, que eu tenho o meu lateral direito, né? Joga muita bola. O lateral direito era você. Pena que é tricolor, né? Perdeu para nós agora. Quando o Vitor falou, ou quando o Zé Aparecido falou, eu perguntei: o Vitor tem o título de cidadão honorário? Eu falei: não. Não tem? Eu falei: não, então eu vou dar. Engraçado, Zé. E quando eu cheguei na Câmara aqui, quando eu coloquei o projeto, o decreto legislativo para ser votado lá no Colégio de Líderes, né? Rapaz, era tanto deputado, não vou citar os nomes. Hermeto, deixa eu assinar junto com você? Deixa eu assinar junto com você? Eu falei: não, você tinha que ter tido a ideia, eu que tive primeiro. Então eu vou assinar sozinho. Então, você arruma outro, que o meu título já vai dar. Mas era tanto deputado que gosta do Vitor. Rapaz, eu não sabia que o Vitor não tinha um título. Ah, meu filho, você não sabia? Pois eu sabia. Eu fui atrás. Mas deixa eu assinar com você. Eu falei: não, esse aqui eu quero dar sozinho. Obrigada, presidente. Registrar aqui a presença também, acompanhando essa noite de alegria com a gente, da superintendente do Sindicato de Hospitais e Clínicas no DF, Daniele Feitosa. Obrigada por estar conosco. E agora eu falar para vocês, pessoal, que antes de ocupar espaços de decisão, toda pessoa ela ocupa espaços de afeto. Antes de liderar instituições, alguém aprende a liderar a própria história. É dessa base que nascem as escolhas que moldam o caminho. E é dela que vem a forma como alguém decide servir. Vitor, depois de tantas vozes importantes que testemunharam a sua trajetória profissional e institucional, a gente chega a um momento, eu diria, recompensador. Por trás de cada realização existe alguém que nos inspira a ser melhores. E nós sabemos que você hoje é um líder que inspira, um cidadão que se orgulha de suas realizações, mas existe uma pessoa capaz de resumir com simplicidade e pureza aquilo de mais forte e, ao mesmo tempo, mais sensível que existe em você. A gente sabe o quanto você a admira e hoje ela vem aqui com uma coragem invejável demonstrar e deixar registrada a magnitude do seu legado. Vamos receber Alice Chernick Rodrigues Correia, filha do Vitor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vim dar uma mensagem pro meu pai. Querido pai, que alegria vê-lo ser homenageado na minha cidade, na cidade da minha mãe, das minhas melhores amigas, na cidade que escuto Nath Roots, que escuto Legião Urbana, lugar que tantas vezes saímos para tomar sorvete e comer pizza Dom Bosco. Difícil não imaginar que você não é brasiliense. Como pode, né? Você é a cara desse lugar. Você parece que foi amigo de JK, Niemeyer, Lúcio Costa e Atos Bucão. Pessoas que ouço falar e que estão na nossa casa desde sempre. E com essas pessoas e tantos candangos, você veio para fazer a diferença nesse sonho quadradinho, chamado Brasília. Você trabalha tanto, se dedica tanto, mas é para perceber que não é só por nós, por você ou só por mim. É para todos. É para todos que vivem aqui e os que virão morar. É por amor a Brasília. Brasília que desafiou expectativas e criou sua própria identidade.
Um lugar que pegou a contramão, que ainda era só um sonho quando começou a existir, e desafiou o clima do Cerrado e a opinião de todo tipo de especialista. Você é um pouco assim também. Dizem que Brasília não nasceu, ela foi criada. Como essa história aqui não nasceu aqui, foi criada aqui. Pai, obrigada por me permitir ter as melhores lembranças dessa cidade que amamos. Por ter me feito brincar tanto no CCBB, visitar a Praça dos Três Poderes e comer tantas e tantas vezes na casa de chá. Brincar no Jardim Botânico, na quadra 308 Sul, visitar toda e qualquer livraria dessa cidade, ver pôr do sol na Praça do Cruzeiro, assistir filmes maravilhosos no Cine Brasília, uma das minhas programações favoritas. Nadar à beira do lago, ali na Ermida Dom Bosco. Te amo e tenho muito orgulho de você. Nossa família tem muito orgulho de você. Minha mãe, meus tios, meus avós, meus primos, nossos amigos, seu afilhado. Todos. Que eu possa ver você crescer cada vez mais aqui e no mundo. E continue pensando em coisas que parecem impossíveis, como construir Brasília pareceu. Porém, no impossível foi feito o sonho, e do sonho o concreto. Brasília concreta e real. Estamos aqui e temos todo o tempo do mundo. Falando em tempo, minha mãe, sua crush há 21 anos, disse que você é o homem da vida dela. O menino do terno verde mais lindo que ela já conheceu. Você é o cidadão da vida dela, pai. Parabéns. E agora, eu quero fazer uma homenagem agora é a minha vez. Eu falei, eu quero quebrar o protocolo. Aí eu pedi para minha esposa Keila, minha mulher, que está aqui, que trabalhou muito nesse evento, junto com toda a equipe do SENAC, toda a equipe do meu gabinete, do cerimonial, para fazer esse evento. Aí eu falei, eu quero fazer uma homenagem. Eu tenho um grande amigo, que é o meu colega da polícia, e é um saxofonista, um dos maiores do Brasil. Ele estudou na França, ele é da banda de música da Polícia Militar. Eu arrisco dizer não, eu tenho certeza. No Brasil não tem um saxofonista igual o meu amigo, Carlos Contígio. Vem cá, Carlos. Sargento da Polícia Militar, da banda de música da Polícia Militar. Estudou nos reservatórios. Como é que é o nome? Você é tão culto que eu não sei. Na França, e ficou anos lá, né, Carlos? Conservatório. Conservatório, olha, eu ia falar reservatório, olha como é que é. Então, olha só como o Vitor é tão culto. Aí eu perguntei, Keila, fala com a esposa do Vitor, qual é a música da vida dele? Aí eu falei, cara, deve ser um sertanejo? Deve ser um... Não. Aí lá vem ele. A música da vida do Vitor, e quem vai interpretar aqui é o sargento Carlos Contígio, da banda de música da Polícia Militar. Olha como é culto. A música é Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes.
Carlos, quem quiser conhecer seu trabalho, se quiser deixar seu Instagram, alguma coisa aí, conhecer seu trabalho. É só digitar Carlos Gontijo no Instagram, no Facebook, vai me encontrar facilmente. Valeu, Carlos. Obrigado pela homenagem. Parabéns. Bom, nesse momento eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham acompanhado essa narrativa do Vitor aqui hoje, a trajetória dele, um pouquinho da história. Foi um prazer para mim poder estar aqui no papel de locutora junto com vocês, contando essa história tão incrível. E eu devolvo agora, então, ao cerimonial da Câmara, porque neste momento nós vamos seguir com o protocolo da outorga do título. Muito obrigada. Exatamente. Eu peço ao cerimonial que venha até aqui para que a gente possa fazer a entrega oficial. Procederemos agora à outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Vitor de Abreu Correia. Tesão? Daremos início à outorga desta honraria concedida pelo senhor deputado Hermeto com a aposição do bóton. Eu vou colocar o bóton junto com o Zezão. Vem cá, Zezão. Junto comigo, o bóton. Lado do Senac. Eu furo. Você fura e eu coloco. Eu furo o Vitor e você coloca. É, fura o Vitor e eu coloco. Aqui, ó. Agora, o título de cidadão honorário de Brasília, mais que merecido. É um pernambucano que faz história em Brasília. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo 2641, de 4 de dezembro de 2025, de autoria do deputado Hermeto, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Vitor de Abreu Correia. Brasília, 12 de março de 2026, assina o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz. Passamos a palavra ao mais novo cidadão honorário de Brasília, o senhor Vitor de Abreu Correia. Peço que ele fale da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Depois de ouvir a Lília aqui, deputado Hermeto, presidente Zé Aparecido, é um pouco difícil. Vocês viram a desenvoltura? Tem aqui puxar. 11 anos de idade, hein? Tenho um profundo orgulho de Brasília ser minha cidade de formação. Estou aqui, como já foi dito, desde os 11 anos de idade. Cheguei de carro com a família, vindo de São Paulo, já à noitinha, e fiquei bestificado com a cidade, como cantou Renato Russo. Era julho de 1995. Não sonhei aqui estar, em aqui viver, em aqui estudar, em aqui me casar, em aqui criar minha família
e contribuir profissionalmente aqui para o seu desenvolvimento. A frase atribuída a Oscar Niemeyer, segundo a qual a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem, me move. A palavra sonho me encanta. Aquele sonho deliciosamente sonhado, curtido, almejado, que nos enche de expectativa e nos traz força e vibração para realizar. Porque sonho só faz bem se for para ser realizado. O dia de hoje ser agraciado generosamente pela Câmara Legislativa do Distrito Federal com a honraria do título de cidadão honorário de Brasília, eu não pude imaginar nem nos meus mais lindos e cativantes sonhos. Este título é oficialmente descrito como sendo aquele concedido a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população. E eu quero começar agradecendo profundamente por esta honraria aos 24 deputados distritais da 9ª legislatura desta casa, sobretudo ao deputado Hermeto, que propôs em 10 de novembro de 2025 o projeto de decreto legislativo número 384, que foi aprovado por unanimidade em menos de um mês, em 3 de dezembro do ano passado. Agora quero então cumprimentar o deputado Hermeto, que conheço de muito tempo, quando ainda policial militar, se tornou administrador da Candangolândia, região administrativa histórica de Brasília. Foi lá que o sonho da construção da nova capital efetivamente começou. Esta Candangolândia, deputado Hermeto, que você, me permita chamá-lo assim, tanto ama e que agora conta com a unidade do SENAC do Distrito Federal. Ao presidente do Sistema FEComércio, SESC, SENAC, Instituto José Aparecido Freire. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Esta homenagem só está acontecendo porque voltei a Brasília a seu convite e pude, desde 2021, ombrear contigo parte dos desafios de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade, a partir da educação para o trabalho do SENAC. Temos grande parceria por Brasília, desde os tempos do cartão material escolar. Secretário deputado Raad está aqui conosco, muito obrigado. Em 2012. E muitas histórias, laços, respeito, carinho, para além de qualquer posição de poder ou qualquer vaidade, presidente Aparecido. Você teve meu casamento, você relatou aqui, certamente você chorou também bastante, mas você teve no casamento e teve nos 10 anos do casamento também, que aconteceu na nossa querida Carneiros, em Pernambuco. Histórias essas que tenho o privilégio de vivenciar atualmente ao lado do meu amigo do Sistema S do Comércio, Valcides de Araújo, diretor do SESC do Distrito Federal, que nos inspira diariamente com um exemplo de gestão de impacto junto a dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras da capital. Minha trajetória profissional tem um marco muito importante na passagem pela esplanada dos ministérios, no governo federal, nos Ministérios do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário. E a figura de Onaú Ruano é muito importante para mim. Mas, infelizmente, por questões de saúde, ele não pôde viajar para estar nessa cerimônia, já tinha passagem comprada. Hoje, ele mora no interior do Paraná. Quantas recordações como jornalista, produzindo reportagem nos 4 cantos do Brasil. Foram essas experiências que permitiram que eu conhecesse as 27 unidades da federação, suas 27 capitais, e moldaram a pessoa que sou, um amante da brasilidade. Se para a minha atuação profissional temos nomes importantes aqui nesta mesa já nominados, faltava outra importante vertente dessa trajetória em Brasília: a academia, os estudos, o conhecimento. Professora Maria Jandira Cavalcante Cunha, a nossa Janda, te agradeço por todo o carinho e cobrança permanente nos tempos de mestrado e doutorado que você narrou aqui em detalhes na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Em anos intensos nos quais você acreditou mais do que eu que era possível concluir aqueles estudos sobre narrativa textual, uma de minhas paixões, e sobre um dos livros mais importantes já publicados no Brasil, o já secular Os Sertões, de Euclides da Cunha. Nesse dia tão especial, preciso ainda saudar meus pais, Leila Guimarães, minha mãe, e Moisés Correia, meu pai, que veio do Rio para essa cerimônia. Ambos incutiram em nós, eu e meus irmãos, Daniel, Camila e Gabriel, que está aqui conosco, o sentido do propósito de vida, que a nossa permanência na Terra
deve levar a contribuição e significado para mais pessoas. Aí nascia desde a infância o sonho de gerar impacto positivo, seja onde for. Em especial, quero mandar um beijo para as minhas queridas meninas, razão de minhas alegrias e satisfação em realizar o melhor a cada dia. Aninha, minha esposa, que divide comigo a linda jornada da vida, e Lili, este ser pelo qual sou absolutamente apaixonado e pelo qual me dedico para levar a melhor experiência humana, nas felicidades e nas tristezas. Aqui vejo também tantos amigos e amigas, tanta gente importante para mim e para Brasília. Impossível nominar a todos. Quero de maneira muito afetuosa agradecer por dedicarem este tempo, nesta noite de quinta-feira, a estarem aqui conosco. Meu coração se alegra ao vê-los. Destaco todos os diretores da FEComércio, conselheiros do SENAC, conselheiros do SESC, presidentes de sindicatos empresariais, em nome do primeiro vice-presidente da Federação, Sebastião Ambrita, aqui conosco na mesa. Ainda transbordando de gratidão, quero felicitar todos os colaboradores e colaboradoras do Regional Distrito Federal do SENAC, que acreditaram neste modelo de gestão do presidente Zé Aparecido, que iniciou este mandato em julho de 2022. Nestes últimos 3 anos e 9 meses, o nosso time, formado por 861 pessoas, nos acolheu, se engajou e vem transformando essa instituição numa das mais importantes, deputado Max, de Brasília, pilar para o desenvolvimento da cidade, o que motivou, inclusive, a Câmara Legislativa, deputado Hermeto, a realizar a homenagem de hoje. Nem todos aqui, apesar do vídeo, conhecem a minha história, que começa em 1984, na cidade do Recife, em Pernambuco. Já nasci no agito, acelerado, como alguns gostam de dizer. O parto no IMIP, Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, veio em 11 de julho daquele ano, na metade do mandato de deputado estadual que mamãe exercia, fruto de muitos sonhos, ainda na fase da reabertura política brasileira. Tenho poucas recordações do Recife, daquele tempo. Recordo vagamente do Parque da Jaqueira, no qual brincava aos fins de semana, embora carregue comigo um orgulho danado de ser nordestino, por sua história, sua cultura e seus costumes. Aos 4 anos, em 1988, mudamos em família para a cidade de São Paulo, a metrópole brasileira e seus milhões de moradores. Ali, iniciei meus estudos, sempre em escola pública. Toda a jornada foi em escola pública. E passei a torcer pelo time mais vitorioso, presidente Zé Aparecido. Deputado Hermeto, time mais vitorioso do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Como esquecer as noites acordadas para acompanhar os jogos da Taça Libertadores da América, ver os títulos de 92 e 93 e chorar estando no estádio do Morumbi com a perda da final de 94, quando seríamos tricampeões seguidos. O futebol moldou a pessoa que sou, entre vitórias e alegrias e derrotas e lamentações. A notícia da nova mudança de cidade veio com resistência. Em 1995, meus pais comunicaram que iríamos para Brasília, mais de 1.000 quilômetros de distância. Deixaria ali bons amigos, memória de infância e seguiria como pensava naquela época para a cidade dos deputados. Era assim que a televisão retratava o nosso quadradinho. Meus pais seguiam na militância política e não havia outro caminho. Aos 11 anos, cheguei ao Planalto Central numa caravan, pai, dourada, à noite, e fiquei bestificado com a cidade, como já disse. Morávamos no bloco D da 304 Norte. Era meio do ano, logo fui matriculado na escola classe 711 Norte, na 7ª série. No ano seguinte, fui para a escola classe 104 Norte e já no ensino médio, fui para o CAN, Colégio Asa Norte, Colégio da Asa Norte, hoje batizado de Centro de Ensino Médio Paulo Freire, na 610 Norte, que eu tenho o prazer de ter minha mãe como professora servidora do governo do Distrito Federal naquela escola. A adaptação foi rápida. Estava acostumado a brincar no condomínio em São Paulo e aqui tive a liberdade de transformar os pilotis e as superquadras no meu mundo. Era escola pela manhã e à tarde futebol, basquete, famoso bet, jiu-jitsu. Todo dia a cena se repetia. Após o almoço, descia e só subia já de noite para comer e descer novamente.
Até veio uma nova necessidade de mudança. Retorno para a capital paulista em meados dos anos 2000. Mas a família não quis mais sair de Brasília. E aqui estamos realizando novos sonhos. Não mais na cidade dos deputados, secretário Paturi, e sim numa cidade de 3.200.000 pessoas, com todos os sotaques, a síntese do Brasil, no coração do território nacional. Que orgulho carrego comigo de ter a oportunidade de viver aqui desde 1995. A situação financeira da família foi apertando, os filhos crescendo e mudamos para o bloco O da 406 Norte e mais tarde para o bloco B da 107 do Cruzeiro Novo. Aí eu já estava trabalhando. Em 2001, assinei meu primeiro contrato. Era, diretor Valcides, organizador de escaninho de protocolo. A turma mais nova talvez não conheça. No edifício da reitoria, professora Jandira, da Universidade de Brasília, por indicação de Raul Guimarães, servidor da UNB e pai de um amigo de quadra chamado Renato. Tenho muita gratidão por Raul e Renato. Perdi o contato posteriormente. Foi ali que minha vida profissional teve início. No protocolo central, passavam todas as correspondências que chegavam ao campus e tinha contato com muita gente. Comecei a ser fiscal, chefe de sala em vestibulares e concursos públicos, pelo CESP, o Centro de Pesquisa e Promoção de Eventos, hoje denominado como Sebrasp. Trabalhava na semana como organizador de escaninho e no fim de semana aplicava provas. Com o tempo passei a viajar o Brasil inteiro, com a responsabilidade de coordenar a aplicação dessas provas. Tinha apenas 18 para 19 anos. Mas eu queria mais. Ingressei no curso de jornalismo no Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Não tinha recurso para custear as mensalidades e mamãe sustentava de maneira inacreditável, garantindo o pagamento das matrículas e renegociando a todo semestre as dívidas que herdávamos. Leila, minha mãe, sempre foi combativa e isso me orgulha muito, mãe. Obrigado por sonhar, acreditar e me levar junto comigo nesta caminhada. Foi entre 2002 e 2006, entremeado de mobilização estudantil, que acumulei estágios a fim de contribuir e depois garantir o pagamento da faculdade, além de ajudar em casa. A época por onde passei, o UNB, CESP, Senado Federal, Federação Nacional do Fisco Estadual, FENAFisco, vestia, como alguém disse aqui, somente um paletó, o de todo dia, comprado em um brechó a R$40. Este terno era inconfundível. Sua cor era verde musgo e seus botões marrons. Até modelo eu fui com o rosto estampado na capa do caderno de provas do segundo vestibular de 2004, na Universidade de Brasília. Dinheiro curto, sonhos grandes, e assim concluí o ensino superior. Foi no Uniceub que conheci a Aninha, e que a leitura e os filmes aplacaram a sede de aprendizagem contínua. Aninha, anos lindos e duros àquela época. Franco, Adail, Jean e Andressa se lembram bem. Diante da falta de recursos, não reclamávamos, e sim agíamos. Um amigo tinha uma irmã que trabalhava numa videolocadora na Zona Norte, e sempre às sextas-feiras, já perto da meia-noite, eu ia lá a pé, para ver quantas fitas sobraram, sem locação, para que pudesse assistir de graça e devolver no dia seguinte, logo cedo. Ou mesmo íamos ao Cine 2 Candangos, na Universidade de Brasília, que funcionava como um cineclube, para assistir a filmes com pipoca de micro-ondas que já tinha saído do cinema ao custo de R$2. No lado profissional, por trilhar este caminho entre dois ministérios e o governo do Distrito Federal, entre esta casa, Câmara Legislativa, e o governo do Estado do Rio de Janeiro, até que tive a honra de assumir a diretoria regional do SENAC do Distrito Federal. Toda a trajetória se deu a partir de pessoas queridas que já haviam trabalhado comigo, amigos que faziam o convite diante de desafios profissionais iminentes. Tenho boas lembranças das grandes entregas desses 25 anos de carreira,
sendo somente 2 deles longe de Brasília, no Rio de Janeiro. Aqui a Clara, presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio, está aqui conosco também. Das reportagens nos rincões mais longínquos do Brasil, que mobilizavam o avanço na agenda pelo desenvolvimento social do país, ao cartão material escolar em Brasília, política pública que alia estímulo para aprender ao fomento da economia. Do selo de rastreabilidade da agricultura familiar, que garante identificação de origem aos produtos que alimentam os brasileiros, ao impacto de obras relevantes em Santa Maria como parque ecológico daquela região administrativa. Da ativação inédita do Fundo de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que agora chega a 92 municípios fluminenses, às aulas como professor convidado na UNB, em disciplinas como oficina de texto e ética jornalística. Vivi de tudo um pouco, vivi intensamente tudo que fiz, e sempre contribuí nas instituições nas quais pude atuar com lealdade e entrega absoluta. No entanto, é no SENAC do Distrito Federal, presidente Zé Aparecido, que tenho a mais relevante experiência profissional de minha vida. A partir de sua liderança na busca por resultados, regada pelo exemplo e pela autonomia, que pude estar à vontade para planejar a gestão dessa instituição, que em 2026 completa 80 anos de história, sendo constituída em Brasília a partir de 1967. São tantos os feitos que conselheiros e colaboradores do SENAC têm obtidos que vou aqui trazer alguns destaques para refrescar a nossa memória a partir de 3 frentes, sonhos que pareciam impossíveis quando tudo começou em 2022. A expansão e o impacto, a sustentabilidade e a governança, e a memória e a identidade. Sobre expansão e impacto, teria aqui muitas histórias para contar, com nomes e sobrenomes de jovens ou adultos, de empresários ou desempregados. Mas, diante do alongar da hora, vou trazer apenas números. Pensem nas pessoas, nas suas famílias e nos seus sonhos a cada realização que for apresentada. Saímos de 7 para 18 unidades físicas. Crescemos em 86% a carga horária total, com a marca de 30 mil alunos anuais. Criamos o programa técnico no ensino médio, já relatado aqui com bastante ênfase, atualmente com 5 mil estudantes. Multiplicamos por 4 o número de alunos no programa Jovem Aprendiz, consolidamos a Faculdade SENAC como lugar de inovação e formação de carreira para 2.600 universitários. Instituímos o programa Inclui SENAC, empregabilidade para pessoas com deficiência, e pilotamos o programa Em Frente para a superação da vulnerabilidade social a partir do trabalho e do protagonismo juvenil. No capítulo Sustentabilidade e Governança, nos cabe dizer que essas conquistas não vieram com carga financeira negativa para a instituição. Antes, o contrário, nunca o SENAC esteve operando tanto no azul, com seguras reservas e faturamento crescente ano após ano. E um compliance que nos orgulha de, por 2 anos consecutivos, não termos apontamentos relevantes nas auditorias do Conselho Fiscal, muito embora sejam os anos de recordes de investimentos e contratações. Quem acompanha o SENAC DF sabe o que herdamos neste particular. Isso tudo só é possível graças a um harmonioso, colaborativo e transparente diálogo e engajamento de todos os colaboradores da instituição, que constroem o sonho do grande SENAC todo dia. O nosso clima organizacional faz do SENAC DF, hoje, uma das melhores empresas para se trabalhar em Brasília e na região centro-oeste. Parem e vejam ao redor de vocês quantos integrantes do time SENAC temos aqui, principalmente nessa galeria, nessa noite de hoje. – 861 deles, quando assumimos, presidente, eram 600. O sonho número 3, aquele que atribuímos ao SENAC responsabilidades com a memória e a identidade de Brasília, talvez seja o mais vistoso para a sociedade, a partir da grande parceria que temos com a imprensa e os influenciadores da cidade. Reflitam sobre o significado do Café Escola SENAC Casa de Chá na Praça dos Três Poderes. Sobre ter em funcionamento 2 recém-inauguradas unidades no setor comercial sul, alcançando 12 mil alunos, 12 mil matrículas anuais. Sobre o modelo de escola
para a primeira sede da Nova Cap, onde a construção de Brasília teve início. Sobre a criação do Circuito Criativo de Arte e Educação. Sobre a publicação de livros e materiais como a invenção da Superquadra, a série História de Brasília, as cadernetas inéditas da Missão Cruz e o primeiro jogo de tabuleiro sobre a cidade, o Quiz Minha Brasília. Chegar aqui hoje, nessa noite, olhando para trás, me fortalece para seguir adiante. Presidente Abrita, vice-presidente Abrita, que disse que a carga aumenta e aumenta bastante. Como sempre falo nas reuniões internas no Senac, está só começando, presidente Zé Aparecido. Tem muita coisa boa por aí. Por amor a Brasília. O que nos dá energia, em última instância, é a sensibilidade de entender que ocupar espaços como este no Senac deve nos levar para assumir o protagonismo de realizar e não terceirizar problemas, não se omitir ou arranjar desculpas. O sonho do tamanho de Brasília, expressão que batizou a homenagem de hoje e que cultivo comigo, é ver esta cidade, que tem a maior renda per capita do país, se transformando naquela com o menor índice de desemprego do Brasil, que cresce acima da média nacional, aquela que entende que o seu futuro se dará a partir do desenvolvimento dos negócios, impulsionado pela inclusão, inovação e pelas economias do futuro, a digital, a criativa, a verde, a do cuidado e a do turismo. Iniciei essas palavras falando do meu orgulho por Brasília ser minha cidade de formação. E agora encerro este momento emocionante e inesquecível para a minha vida, acrescentando sobre a imensa gratidão e orgulho por Brasília, uma vez mais, me acolher. E agora, como cidadão honorário da cidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Bonitas palavras, Vitor. Antes de encerrar, eu quero novamente agradecer a todos os servidores da Câmara, do cerimonial, aos servidores do Senac, que ajudaram muito nesse evento tão importante. Agradecer minha mulher Keila, obrigado. Obrigado à cerimonialista Gisele. Obrigado, Gisele. Você é fantástica quando conduz. Quero agradecer também a minha assessoria, Vanessa, Kelly, todos que estão aqui, me ajudaram. Tem jantar, tem música. Tem comida, tem jantar? Eu quero agradecer muito mesmo. E, Vitor, fico muito feliz. Você merece toda essa honraria. Você merece ser cidadão honorário de Brasília, porque muitas das vezes as pessoas falam, às vezes até banalizam, né, de certa forma, o título de cidadão honorário. Mas não. Aqui foi um título muito bem direcionado, muito bem aplicado, muito bem recebido. Parabéns, Vitor. Deus te abençoe e que Deus ilumine cada vez mais a sua vida. Obrigado, Zé Aparecido, por tudo, pela parceria, pela amizade, né? Obrigado a todos vocês da mesa. Professora, seu discurso foi lindo, mostrou toda a vida acadêmica do Vitor. Obrigado ao nosso Abrita, parabéns, obrigado pelas palavras, obrigado a todos. Deputado Rádio Massu, cadê ele aqui? Um abraço. Todos vocês, muito obrigado. Também registrar a presença do administrador da Candangolândia, Marcos Paulo, que recentemente ajudou muito no recebimento do polo. Marquinho, cadê você? Ele é pequeno só no tamanho, mas é um homem. E agora, como o Vitor disse que vai ter um vinho, né? Você vai ter o quê? Um choro. Agradeço às autoridades e os demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças. Declaro encerrada a sessão solene às 21h57. Muito obrigado.